Boa noite, sejam bem-vindos ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec para mais um estudo desta obra básica e essencial ao nosso aprendizado. Estamos no primeiro livro, no módulo 3, que traz como título Deus. Roteiro 4, que é um subtítulo com o nome Providência Divina. E então, estamos felizes, confiantes, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos ajudem a refletir, a compreender e a entender o objetivo destas lições. Formarmos a nossa capacidade, formarmos trabalhadores para que possamos divulgar a doutrina espírita na sua maior pureza. E então, nós vamos fazer uma leitura para harmonizar o nosso ambiente. A leitura que faremos se refere a Deus. É um poema Esse poema se encontra no módulo 3, ou melhor, no roteiro 3, onde nós estávamos vendo sobre provas da existência de Deus. E, como mensagem última desse roteiro 3, temos esse poema de Antero Quentão, através da psicografia de Chico Xavier. Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas. Que luz, a excelsa luz
aquece e banha. Quem, senão ele, a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável. E o universo infinito criaria suprema paz interna piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. E agora nós vamos fazer uma prece, confiantes nesses amigos espirituais, trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus amigo, aqui estamos em busca de novas luzes, prosseguindo com o nosso aprendizado, Senhor. Sem Ti, nada conseguiremos. Por isso, Senhor, a necessidade de buscar a Tua luz, o Teu amparo, e Te pedir a bênção para as nossas atividades, especialmente agora no nosso aprendizado, com essas lições que a doutrina espírita nos oferece para o nosso aprimoramento. Te pedindo, Senhor, que nos ajude a compreender essas lições, que nós possamos estar conectados, sintonizados com os bons espíritos. Que esta paz permaneça, Senhor, em todos os corações. Assim seja. Estudo sistematizado da doutrina espírita, livro 1º, módulo 3, Deus. Roteiro 4, a providência divina. Objetivos específicos. Conceituar providência divina. Explicar como se realiza a ação providencial de Deus para com as criaturas. Conteúdo básico. A providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Palavras de Allan Kardec em A Gênese, capítulo 2, item 20. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele ouça, não precisam transpor o espaço,
nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Allan Kardec, a Gênese capítulo 2, item 24. Nesse conteúdo, então, nós vamos encontrar a apresentação do que está nas palavras de orientação que nós encontramos na Gênese, nós encontramos no livro Justiça Divina, nós encontramos em obras subsidiárias e nós então vamos prosseguir a leitura, porque aquelas afirmativas, aquelas ideias básicas, nós vamos encontrar nesta sequência. A providência é a solicitude de Deus para com as criaturas, para com as suas criaturas. É a suprema sabedoria com que o Criador conduz todas as coisas. É o cuidado constante, o zelo ininterrupto, é o Espírito Superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o Consolador. Então, para nós, é um conforto muito grande saber que a providência divina jamais nos deixa abandonados, sem recursos, sem amparo, não é isso? É uma solicitude constante. A solicitude é o zelo, é a atenção, é tudo aquilo que nós necessitamos que Deus coloca ao nosso alcance, conforme nós estamos vivenciando cada momento. E nós imaginarmos que é uma ação ininterrupta. Interessante, né? Zelo ininterrupto. E então, ele está envolvendo todas as suas criaturas. Não é assim? É o farol aceso no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. A providência é ainda, principalmente, o amor divino derramando-se a fluxo sobre suas criaturas. Olha aí, então nós começamos a refletir e a entender que dentro das nossas condições, nós podemos perceber esta solicitude, este aconchego e uma comparação que Allan Kardec faz aí, o farol aceso no meio da noite, para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. Imaginemos então uma grande tempestade em alto mar. Imaginemos
aquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele aplaca a tempestade. Os discípulos começaram a se desesperar. E Jesus dormia, foi acordado pelos discípulos e, com o pedido dos discípulos, Jesus, com um gesto, aplaca a tempestade. E então podemos fazer uma comparação da solicitude de Deus, o socorro de Deus, sendo esse farol no meio da noite, quando nós precisamos ter um ponto de referência para a solução das tribulações que nós atravessamos. É muito importante nós refletirmos e também lembrarmos de Deus não só nesses momentos tempestuosos, mas em qualquer momento, diariamente, poder sentir a presença de Deus, o conforto espiritual com que Ele nos envolve, as energias que se derramam num ambiente de luz e de paz, pela nossa mente, pelo nosso pensamento, na sintonia do amor, da esperança e da paz. Não é assim? E então, com essas atitudes mentais, nós vamos ter condições de enxergar esse farol no meio da noite. Não é assim? Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Então, nós estamos vendo aí como que poderemos refletir. Aqui, Allan Kardec está trazendo como uma suposição dos pensamentos daquele que não acredita em Deus. É uma interrogação que o incrédulo, não é? O incrédulo faz. Como é que ele pode estar em toda parte, ver tudo, não é? Presidir a tudo, as coisas mais mínimas? Então, a cada ser que, na criação que nós temos condições de perceber, os insetos, os infinitamente pequenos, como que Deus provê a vida de cada um desses seres, né? Deus tão grande, tão poderoso, tão superior, como que Ele vai se imiscuir
em pormenores, coisas que para nós parece insignificante, né? Ao nosso olhar, mas para Deus tem um valor, tem uma necessidade, tem uma importância. É assim? E se Deus cuida dessas criaturas que nós até desprezamos, quanto mais cuidado Ele terá para conosco. Mais uma vez nós voltamos às palavras de Jesus. Quando Jesus traz aquele quadro, né, da humanidade, quando se preocupa com as coisas da sua sobrevivência. Então Jesus diz: não preocupeis, pois, com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, porque Deus proverá a tudo isso. Ele diz: olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, e vosso Pai Celestial os alimenta, as aves do céu, não é? E então Jesus conclui: se Deus tem o cuidado de cuidar dessa erva que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais cuidará de vós, homens de pouca fé. É assim? E então Jesus traz esse quadro, inclusive nós esquecemos, ele compara os lírios do campo com o rei Salomão. Nem mesmo o rei Salomão vestia-se de uma forma tão bela como os lírios do campo, né? E então, para nós termos uma certeza do cuidado que Deus, nosso Pai, que nos ama infinitamente, é o que nós estamos vendo aqui nesse comentário de Allan Kardec, né? E então a interrogação para quem não acredita está mais ou menos nesses termos, né? Só se pode admitir quanto à sua ação, quando nós percebemos a providência de todas as necessidades de todos os seres do universo. Olha aí, né? E então, para nós que estamos estudando e principalmente procurando sentir a presença de Deus, estas afirmativas, estas ideias nos ajudam a nos elevar em pensamento, em sentimento, e a procurar sentir a presença do nosso Criador, não é? E a solicitude e a providência com que Ele traz tudo o que nós necessitamos. Não é assim? Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das suas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. E então nós começamos a visualizar como que Deus envolve todas as criaturas. Nós estamos, por assim dizer, mergulhados nesse fluido cósmico universal, que é uma emanação do nosso Criador. Então, da mesma forma que nós estamos submersos, nós estamos envolvidos de corpo e alma, todos os seres, nesse ambiente que se exterioriza do Criador,
Ele a tudo provê, a tudo prevê, a tudo sente, a tudo percebe, né? Como nós estamos vendo aí, os mais profundos refolhos do nosso coração, a nossa emanação de sentimentos, de pensamentos, é assim? E então estamos nele como ele está em nós. Olha que descrição maravilhosa para nós termos uma ideia dessa presença constante, ininterrupta, né? Para estender sua solicitude às criaturas, Deus não precisa lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. Um detalhe importante essa questão da prece, né? Nossas preces não precisam nem mesmo ser articuladas com a palavra falada. Com o nosso pensamento em ligação com o Pai, Ele já ouve as nossas preces, né? E por isso Allan Kardec está dizendo, nem com voz retumbante, não há necessidade, né? E então é para nós uma referência que nos ajuda muito a adquirir uma melhor qualidade em nossa prece, em nossa oração, né? Os nossos pensamentos repercutem nele, ele está o tempo todo nos envolvendo, né? Ao nosso lado, como está sendo descrito aí para nós, continuamente ao nosso lado. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Nada obsta a que se admita, para o princípio da soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com os seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. É muito confortante nós pensarmos nisso aí. Nossos pensamentos são como um sim, né? Se nós estamos idealizando alguma forma pensamento, faz vibrar como um sino, transmite o som através das moléculas do ar ambiente. E então, quando nós ouvimos o som de um sino, aquele badalo que dá o sinal, que tine, que ressoa, a vibração vem através das moléculas do ar e chega aos nossos ouvidos. O ar é o condutor desse som. E Deus percebe os nossos pensamentos da mesma maneira. Só que não é o ar que nós temos aqui na atmosfera física, mas sim na atmosfera espiritual, na nossa psicosfera, na nossa atmosfera psíquica, não é? À medida que nós estamos criando pensamentos, imagens, tudo isso está fazendo um reflexo do nosso mundo íntimo nas
nas margens, podemos dizer assim, da nossa espiritualidade, exteriorizando do nosso mundo íntimo tudo aquilo que nós carregamos conosco, não é? Especialmente aquilo que nós estamos trabalhando com o nosso pensamento naquele momento. Não obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco. Quer dizer, nós não temos como fazer uma localização, né? Esse centro, essa soberana inteligência, esse centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios. Olha que alcance que nós temos com essas afirmativas de Allan Kardec. Da mesma forma que o Sol se irradia sua luz e se expande para todos os cantos dos planetas a que ele ilumina. Não é assim? Então, Allan Kardec, fazendo uma comparação com o Sol, que irradia sua luz para os mundos em que circulam em torno, da mesma forma, essa irradiação do Criador para o universo inteiro, onde o nosso pensamento conseguir alcançar. Né? Saímos, por exemplo, do nosso mundo, vamos visualizar o sistema solar, vários mundos ao redor do Sol. Saímos do sistema solar, começamos a fazer uma imensa viagem pela Via Láctea. Não é assim? Quantos milhões de sóis, né? E se tivermos como imaginar, saindo da Via Láctea para o universo, onde nós tivermos condições. A ciência tem alguns recursos para captar algumas imagens com limitações. A ciência não conseguiu desvendar todas as esferas que existem no universo, né? Mas mesmo assim, tudo que já foi conquistado já nos deixa com uma admiração pela grandeza do nosso Pai, né? Do nosso Criador, não é assim? Onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Maravilhosa essa expressão de Allan Kardec, né? Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espírito tem o dom da ubiguidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Olha como está sendo mostrado para nós. Se um espírito que consegue fazer, aqui Allan Kardec está dizendo o espírito que pode ter o dom da ubiguidade, se fazer enxergar em vários lugares, 2 ou mais. Espíritos, quando chegam a uma categoria elevada, a uma determinada conquista espiritual, espíritos de luz, de alta envergadura, eles podem se irradiar de uma forma que se apresentam a vários lugares ao mesmo tempo. Então, Allan Kardec está dizendo aí, se os espíritos que são filhos, são criaturas
de Deus. Se eles podem fazer isso, se têm condições de fazer isso, como que será Deus então? Né? Esta faculdade deve ser sem limites no autor da vida, não é? No nosso Pai amantíssimo. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir a título de hipótese que esse foco não precisa transportar-se para se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde pode dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Olha que coisa interessante, né? Para nós fazer uma visualização. Deus preenche o espaço de todo o universo. Mais uma vez, nós vamos fazer um esforço. Se nós conseguimos imaginar o universo, todo o universo, Deus preenche todos os espaços do universo, né? E então, Allan Kardec diz, a título de hipótese, esse foco não precisa transportar-se, ele já está, né? Ele está presente em tudo. É assim? Por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza. É a providência, né? Esta vontade suprema está em todos os ambientes, não é? Onde nós tivermos condições de imaginar, mas com certeza é muito mais além daquilo que nós temos capacidade de perceber, não é isso? E então nós vamos deixar para a próxima semana novas ideias, novos pontos importantes para o nosso aprendizado. E vamos para a nossa prece. Pedindo aos amigos espirituais, pedindo a Jesus e ao nosso Pai amantíssimo, que as nossas energias possam ser direcionadas, em nome de Deus. Vamos envolver com o nosso pensamento todos aqueles a quem nós queremos auxiliar. Aqueles que estão em tratamento com a saúde física, saúde mental. Irmãos que passam por tribulações, por dificuldades do cotidiano, no convívio familiar, no ambiente de trabalho. Envolvendo nossos lares, nossos entes queridos. E essas falanges de socorro
levando em nome de Deus aquilo que for necessário, desempenhando as atividades que a providência divina permite. Senhor, queremos nesses momentos compartilhar as nossas energias, as nossas vibrações, o nosso sentimento fraterno com todos os que passam momentos de provas, momentos de dor. Sabemos, Senhor, que os recursos da Tua misericórdia são infinitos. Mas como forma de gratidão pelos benefícios recebidos, queremos nos tornar instrumentos junto dos espíritos de luz. Que essa harmonia, que esta paz possa envolver os irmãos necessitados, encarnados, desencarnados. Conhecendo as necessidades, as dores, as dificuldades de cada um, Senhor, te pedimos, envolve em Tua paz, em Teu amor. E que o nosso sentimento fraterno, agradecido pelos bens recebidos, pelas oportunidades de aprendizado, possa envolver todo o ambiente. Que a Tua misericórdia aconchegue cada coração, cada pensamento. Obrigado, Senhor. Assim seja, graças a Deus, e louvado seja Deus. E então, queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao fim de mais um estudo sistematizado, ou melhor, uma lição do estudo sistematizado, não é? Semana que vem daremos sequência e são orientações, são ideias, são pontos importantes para nós nos fortalecermos na nossa fé e no aprendizado, procurando colocar em ação nas nossas atividades, no movimento espírita, na nossa casa espírita, onde for necessário. É assim? E então, muita paz a todos, pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Gratidão. Fiquem em paz, em nome de Deus.